estamos aqui para resolver mais uma questão de concurso, questão de agente da Polícia Federal 2018, prova da CESP-UNB. Questões serão consideradas como certo ou errado, que é a mesma coisa de verdadeiro ou falso. Ela fala o seguinte: considere o ilícito penal. Proposição P: João e Carlos não são culpados. Beleza? Beleza. Proposição Q: Paulo não é mentiroso. Beleza? R: Maria é inocente. Considere tiozinho X, que é a negação de X. Beleza? Primeira pergunta bem simples. P, Q e R são proposições simples? Sim. Ok? São proposições simples, sim. Então, a gente classifica como certo. O que são proposições simples? Para explicar melhor explicar a composta, né? Então, a composta ela vai ter conectivo se, então, se, somente se, conectivo ou, né? Por mais que apareceu um conectivo e aqui, mas era só para juntar as duas pessoas para falar uma coisa só, para adiantar. Então, basicamente, isso aí é sim. Aí, agora a gente vai trabalhar as outras questões, né? Então, a primeira questão que a gente vai trabalhar é a simbolização de se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada. Galera, o que é a afirmação Paulo é mentiroso? Ó, Paulo é mentiroso. Se ele está dizendo que Paulo não é mentiroso, ele está chamando de quê? A presença do não é mentiroso, ele está chamando de quê? Então, se ele está falando que Paulo é mentiroso, então a simbolização é não que. É o contrário de que. Que foi dado falando que ele não é mentiroso. Quando você fala que ele é mentiroso, você acrescenta, então, a negação. Perceba que tem um se e um então. Então, o símbolo é uma setinha para frente. O símbolo do então. E ele fala Maria é culpada. O contrário de Maria ser culpada é Maria ser inocente, já chamou-se de R. Então vai ter que ter uma negação de R aqui, certo? Se Maria é inocente é R, então a negação de R é Maria culpada. Beleza? Então essa aqui é a simbolização. E na pergunta ele questiona sobre isso. Parece, não é? Parece muito que elas são idênticas, mas elas não são. Ele colocou esse símbolo aqui, que é o símbolo do se e somente se. Então, devido a isso, ele errou a questão. Então, essa alternativa é errada. Beleza? Beleza. Continuando, ele chega na seguinte questão. Na questão 53, creio eu que ela é a questão bem interessante para a gente trabalhar, que é a questão seguinte: se apenas um deles é culpado, então isso aqui é verdadeiro. Então, essa questão eu vou resolver da seguinte forma para vocês. Presta atenção. Questão 53. Ele diz o seguinte: se apenas um é culpado, então isso daqui é verdade. Certo? A verdade é o não P, então não Q ou R. Então, ele está querendo dizer que se isso acontecer, isso vai ser verdade. Perceba como que eu vou resolver essa questão de um método bem interessante. Eu vou fazer uma equivalência lógica. O que seria uma equivalência? Eu vou escrever novamente a fim de melhorar a minha solução. A equivalência lógica que a gente vai usar nessa questão, a gente vai usar até em outra alternativa aqui, que basicamente é assim. Quando você tem uma implicação, você tem primeira afirmação, uma setinha de então, destacar ela de azul aqui, vou pintar ela aqui, e a segunda afirmação. Isso é a mesma coisa, equivalente, semelhante a você escrever tudo na ordem trocada, colocar o Q, colocar o P, mantendo a setinha, porém, você vai estar negando a segunda e negando a primeira. Você inverte e inverte negando. Logo, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que isso aqui
é a mesma coisa que negar a segunda. A segunda é não P, então não Q ou R. Você vai negar a segunda, vai manter a setinha do então e vai negar isso aqui. Que significa negar que apenas um é culpado? Mais de um é culpado. Deu para entender? Então fiz a negação. Para isso, o que eu vou fazer então? Então eu vou fazer o seguinte, continuando na resolução. Eu vou negar isso daqui. Mas o que seria a negação disso aqui? Isso aqui eu sei que é verdade, certo? Então eu vou negar a verdade. Se eu negar algo que é verdade, eu vou ter que o quê? Que isso tudo aqui vai ser o quê? Falso, certo? Então, na minha questão, eu vou fazer uma análise. Qual é a análise que eu vou fazer? Eu vou chamar isso aqui de falso. Isso aqui que foi dado. Aí eu entro numa coisa bem interessante agora, que seria o seguinte. Eu vou chamar isso aqui de falso. Só que aí eu entrei na minha tabela do então. E eu chego numa conclusão, isso aqui é muito usado nas questões de raciocínio lógico. O que, Humberto? Na tabela do então, para ser falso, eu só tenho uma possibilidade na tabela do então. Para isso ser falso, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser falsa. O que eu estou querendo dizer? Que para isso acontecer, eu tenho que isso daqui tem que ser verdadeiro obrigatoriamente e isso aqui tem que ser falso, certo? Então, para isso aqui acontecer, eu tenho algumas consequências. Qual é a consequência? Que não P é verdadeiro e que não Q união com R ou R tem que ser falso. Beleza? E agora gera mais uma conclusão. Qual é a conclusão disso? Que para isso aqui ser verdadeiro no ou para ser falso, olha aqui, ou falso, tá até laranja. Só vai ser falso se as duas forem falsas. Então eu concluo também que o R é falso e que o não Q é falso, certo? Ou seja, eu tenho 3 casos a analisar. Quais são os casos a analisar? Os casos a analisar são: primeiro, o não P tem que ser verdadeiro. Beleza. O que significa não P verdadeiro? Significa que se eu negar o P, vai ser verdadeiro. Ou seja, qual é a conclusão que eu tenho? Qual é a negação do P? Para negar o P, eu vou ter que... O P é João e Carlos não são culpados. Eu quero negar isso daqui. O que seria negar isso daqui? Seria João, ou a negação do E é o ou. João ou Carlos são culpados. Então, um dos dois são culpados, ou os dois. Então, significa que nessa afirmação eu tenho pelo menos um culpado, certo? Quando eu chego na segunda conclusão, fala do quê? Fala que ele é mentiroso, do Paulo mentiroso. Não é a minha questão, quero saber de culpado. Eu vou no R, então. O que ele está querendo dizer? Ele está me dizendo que o R é falso. R é falso. O que significa dizer que o R é falso? Quando a gente vem no R, está escrito que Maria é inocente. Como é que você falsifica essa informação? Contrário de Maria é inocente. Maria é culpada. Ou seja, eu tenho mais um culpado. Se aqui eu tinha pelo menos um e aqui eu tenho mais um, então eu tenho pelo menos 2 culpados, certo? Logo, eu tinha que chegar em quem? Eu tinha que chegar em mais de um culpado. De fato, cheguei. Logo, essa alternativa é uma alternativa certa, né? Então, de fato,
Se apenas um for culpado, eu vou ter que isso é verdade. Só que eu fiz a questão toda trocada. Por quê? Porque eu fiz uma equivalência, ok? Então, é uma questão bem difícil, é a mais difícil dessa história aqui, né? E basicamente é isso. Vamos agora para a 54. Quando a gente chega na 54, fala o seguinte, parece uma questão bem difícil. Independente do culpado, isso aqui sempre é uma tautologia. O que é tautologia? Tautologia é verdadeiro, tudo verdadeiro. Se você jogasse isso numa tabela verdade, segue um exercício para vocês, jogar isso aqui na tabela verdade, você vai ver que vai dar tudo verdadeiro. Mas, Humberto, por que é tão fácil assim descobrir? Verifique comigo, se liga na resolução. Eu tenho que aqui, eu tenho alguma coisa que eu não quero repetir. Mas eu tenho um então, certo? E aqui eu tenho que, conectivo ou, vou tirar esse colchete, depois o não que é o contrário disso daqui, depois um R. Beleza? Só que aqui segue o exercício anterior. Ou seja, eu tenho então. Isso aqui só vai ser falso quando o primeiro for V e o segundo for falso. Ué, Humberto, então pode aqui ser V, pode aqui ser F, vai dar falso, não vai ser tautologia. Ué, será? Vamos verificar. Olha que interessante. Esse caso aqui é muito interessante. Por que esse caso aqui é muito interessante? Porque eu tenho vários conectivos ou. Então, para pensar comigo. Eu vou sugerir. Se eu sugerir que esse babaca aqui for verdadeiro, automaticamente a negação é o contrário vai ser falso. E isso aqui pode ser qualquer coisa. Ué, Humberto, mas você sugeriu aqui V. Se eu sugerisse F, se eu sugerisse F, ia dar um V. Se eu sugerisse que aqui é F, aqui seria V e aqui pode ser qualquer coisa. O que eu estou querendo dizer? Que como tem ele e a negação dele, vai aparecer um verdadeiro pelo menos um verdadeiro se for esse caso. Pelo menos um verdadeiro se for esse caso. E eu tô com o conectivo OU ligando esses três. E o conectivo OU diz: conectivo OU, se tiver um V é verdadeiro. E se tiver dois V também é verdadeiro. Vai ter pelo menos um V. Então isso tudo aqui que tá depois da setinha do então vai ser verdadeiro. Mas espera aí. No então, toda vez que o segundo for verdadeiro, obrigatoriamente isso aqui vai ser verdadeiro, porque para ser falso, no então, teria que ser falso. Então, nem se eu quiser forçar isso aqui a ser falso, eu não vou conseguir. Vai sempre ser verdadeiro. Sendo verdadeiro o segundo do então, consequentemente, tudo é verdadeiro. Então, de fato, é uma tautologia. Então, isso é verdadeiro sim. Então, alternativa certa. Ok? Beleza? Continuando, nossa questão 55, ela me diz que o P e o não que, então não R, é equivalente, ou seja, tem o mesmo resultado lógico que R, então que e não P. Certo? Beleza. O que eu vou fazer para encontrar essa solução, para explicar a vocês de um modo bem didático? Eu vou fazer novamente aquela equivalência lógica. Qual, Humberto? Ué, aqui eu tenho uma setinha do então depois de 2. Aqui eu tenho uma setinha do então depois de 1. Então, eu vou fazer aquela assim. O então pode ser escrito novamente desde que você negue o segundo e coloque na posição inicial, negue o primeiro e coloque na posição final. Beleza? O primeiro vem para cá, que é o P, e o segundo, que é o Q, vem para cá. Então, eu vou negar o primeiro e o segundo. Então, eu vou pegar um deles e vou fazer isso. Porque com isso eu vou ter uma visão melhor da questão. Ou seja, perceba, isso aqui é o meu primeiro, certo? Ele vai vir para cá.
Isso aqui é o meu segundo, ele vai vir para cá, tudo bem? Então, eu vou negar o segundo, vou botar uma setinha do então, e aqui eu vou negar o meu primeiro, certo? E aí, muito cuidado, qual é a negação da negação? Cancela, vira R, opa, elas estão se tornando equivalentes, tá vendo? R, setinha, tá ficando bom o negócio. Agora, como é que nega o conectivo E quando tem 2, né? Conectivo E liga 2, como é que é? Nega o primeiro, como se fosse uma distributiva, você vai negar o primeiro. Já fizemos questões aqui no canal desse tipo. O conectivo E vira O, e aí você vai negar o segundo. Quando eu negar e negar, vai meio que cancelar, então vai ficar somente o Q. Certo? Beleza? Conectivo, você sabe que pode trocar a ordem, né? Então, eu posso trocar a ordem, colocar o Q vindo primeiro, antes do OU, e depois do OU o não P. Só troquei a ordem. Para que eu fiz isso? Para ficar bem próximo disso aqui, mas eu percebo uma coisa. São de fatos diferentes, não são semelhantes. Parece, olha, R, R, setinha, setinha. Q, não P, não P. Mas espera, aqui tem um conectivo OU e aqui tem um conectivo E. Então, elas são bem parecidas, mas não são equivalentes, ok? Se você fizesse a tabela verdade disso e disso, você ia ver que ia dar resultados diferentes, ok? Então, não são equivalentes, beleza? E para terminar, né, eu tenho que, se as três são falsas, eu tenho que pelo menos duas pessoas são culpadas. Vamos verificar, essa é bem simples, né? Se o P é falso, eu vou negar isso daqui. P é falso. O que significa P ser falso? Eu vou negar isso daqui. O que é negar? Negar o E, lembra, vira ou. Então, João ou Carlos. E aí nega a afirmação. Esse não vai sumir. João ou Carlos são culpados. Ok? Quando ele fala que é falso, não me vai adiantar em nada porque fala só de mentira. Paulo não é mentiroso. Se isso é falso, Paulo é mentiroso. Mas não fala de culpa. Quando eu falo que o R diz que é inocente, ele diz que o R é falso, qual é o contrário de inocente? Maria é culpada. Certo? Agora eu vou analisar. Pera. Maria é culpada? Eu tenho quantos culpados? 1. Certo? Paulo é mentiroso? Quantos eu tenho? Não sei. Não sei se a mentira dele vai levar a culpa. Ok? E para finalizar, quando ele fala que João ou o Carlos são culpados, o que significa isso logicamente? Que um ou o outro é culpado. Na pior das hipóteses, os dois são culpados. Certo? Então aqui eu tenho pelo menos um. Pelo menos um. Pera, um daqui com um daqui, eu tenho pelo menos quanto? 2. Então, de fato, isso é uma questão certa. Beleza? Beleza. Espero ter ajudado vocês nessa questão de raciocínio lógico. Forte abraço, se inscreva, compartilhe, deixe seu gostei. Tamo junto.